Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Matemática Financeira. Professor André. O tema de hoje é o regime de capitalização simples. Na aula anterior, vimos a introdução dos conceitos elementares do estudo da matemática financeira. Se você não viu essa aula, sugiro que você acesse o link que aparece no canto superior da tela e você será redirecionado para aquela aula. Ou ainda, acesse o link na descrição deste vídeo. O regime de capitalização é a forma ou metodologia em que se dá a formação dos juros. No Brasil, pouquíssimas são as transações no mercado financeiro que adotam o regime de juros simples. Algumas aplicações, como descontos de duplicatas ou aplicações de curto ou curtíssimo prazo, utilizam este regime de formação de juros. Uma aplicação usual é o cálculo do juro de mora, utilizado no atraso de pagamentos de títulos e boletos. A principal característica do regime de juros simples remete ao fato em que a taxa de juros incidirá somente sobre o valor principal, conhecido como PV. Ou seja, a cada período de capitalização, que nada mais é que a formação dos juros, estes juros serão calculados sempre sobre a mesma base, o mesmo valor, no caso, sempre sobre o valor presente. Dessa forma, a cada intervalo de capitalização, a formação do juro será sempre igual. Vamos verificar uma razão constante entre o intervalo de tempo e o valor dos juros. Esta situação permitirá concluir que o crescimento do capital se dará de forma linear. Ainda veremos que no regime de capitalização simples teremos o conceito de taxas proporcionais. Por exemplo, 1% ao mês e 12% ao ano são duas taxas consideradas proporcionais no regime de capitalização simples, pois possuem períodos de capitalização diferentes e, se aplicadas sobre um mesmo montante inicial, produzem um mesmo valor final. A transformação das unidades temporais das taxas se darão de maneira direta, realizado por operações de multiplicação e divisão para a definida conversão. Vamos realizar um exemplo para entender com detalhes toda a metodologia deste regime de capitalização de juros. Um investidor aplicou R$1.000 no Banco Sul pelo prazo de 4 meses, com uma taxa de juros de 8% ao mês, no regime de juros simples. Determine o valor do saldo desse investidor no final de cada um dos 4 meses da operação. Primeiro, identificamos as nossas variáveis. PV representa o valor principal de R$1.000, I, a taxa de juros, de 8% ao mês, e N, o período da aplicação, de 4 meses. Depois, colocamos essas informações ilustradas em um fluxo de caixa. PV, na data zero, representa uma saída de caixa, a aplicação do investimento. Durante um período de 4 meses, há uma taxa de 8% ao mês. Por fim, teremos o valor futuro a ser determinado como o capital que retorna ao investidor na forma de entrada de caixa. Sabemos que no regime de juros simples, a taxa de juros incidirá somente sobre o valor principal, PV. Ou seja, o valor dos juros poderá ser obtido multiplicando o PV pela taxa de juros no formato unitário e multiplicamos por 1, assumindo um período de tempo, uma capitalização. Matematicamente, podemos então deduzir que o valor dos juros, J, é igual ao capital inicial, PV, vezes a taxa de juros unitária, de 0,08, 8% é equivalente a 8 sobre 100, que é igual a 0,08, e multiplicamos por 1, que representa um período de capitalização. Substituindo os valores, temos J igual a 1.000 vezes 0,08 vezes 1, igual a 80. Assim, temos R$80 de juros formados no primeiro mês do investimento. Consequentemente, o saldo do investidor ao final deste primeiro mês será de R$1.080. Para o segundo mês ou período de capitalização, o processo se repete. Os juros formados serão calculados com base no PV original, R$1.000. Novamente temos juros igual a 1.000 vezes 0,08 vezes 1, igual a R$80. Temos novamente R$80 de juros formados no segundo mês de investimento, atualizando o saldo do investidor ao final deste segundo mês para R$1.160. E a mesma metodologia aplicamos para o terceiro período, onde temos juros de R$80 e saldo atualizado de R$1.240. E para o quarto e último período de capitalização,
juros de R$ 80 e o saldo final conhecido agora como valor futuro de 1.320. A partir desse processo detalhado, podemos concluir que o valor total dos juros poderá ser obtido diretamente realizando o produto do capital inicial PV, pela taxa de juros I e pelo período de tempo da aplicação N. Lembrando que a taxa de juros I e o período de tempo N obrigatoriamente devem estar expressa na mesma unidade temporal. Dessa forma, podemos concluir que o valor dos juros poderá ser calculado diretamente realizando o produto de 1.000 vezes 0,08 vezes 4, que representa o período total da aplicação, tendo como resultado final o valor de juros de R$ 320 e, consequentemente, um valor futuro de R$ 1.320. De posse dos resultados do saldo do investidor atualizado ao final de cada mês, podemos realizar a representação gráfica do comportamento da curva de capitalização para este problema. No eixo do X, temos o tempo, N, em meses, e no eixo do Y, o valor monetário em reais. Assim, temos o ponto 0 e 1.000, que representa o capital inicial investido na data zero, o ponto 1 e 1.080, referente ao final do primeiro mês do investimento, o ponto 2, 1.160, para o segundo mês do investimento, o ponto 3, 1.240 para o terceiro mês e o ponto 4, 1.320 para o quarto e último mês do investimento. Conectando estes pontos, percebemos que o crescimento da curva de capital se dá no formato de uma reta crescente. Existe uma razão constante entre a variação do capital dentro de cada um período de capitalização. Ou seja, a cada um período de capitalização, o valor dos juros formados é sempre igual. Esta é a principal característica do regime de capitalização simples, crescimento linear dos juros ao longo do tempo. Sabendo que os juros para N períodos são obtidos a partir do produto da taxa de juros I, o principal PV, e o período de tempo N, e que o valor futuro é igual à soma do valor presente com os juros, podemos deduzir uma expressão que nos permita calcular de forma rápida e direta o valor futuro no regime de juros simples. A partir dessa segunda expressão, nós vamos substituir no lugar do J o quanto ele vale. Os juros é o valor do PV vezes o I vezes o N. Então, nós vamos substituir no lugar do J. Assim, nós temos uma nova expressão. Valor futuro é igual ao valor presente, que mais os juros. E sabendo que os juros é igual ao PV vezes I vezes N. Nessa expressão, nós temos a presença de dois termos. Esse representa um primeiro termo e aqui nós temos um segundo termo. Em ambos os dois termos, nós temos o PV como um fator em comum. Então, nós podemos colocar esse valor do PV em evidência. Colocando o PV em evidência, a gente pode fazer agora as operações. O primeiro termo dividido por PV, PV dividido por PV, 1, mais PV vezes I vezes N dividido por PV, vai sobrar I mais N. Assim, nós teremos a seguinte expressão: FV é igual a PV, que multiplica 1 mais I vezes N. Esta é a fórmula geral que nós vamos utilizar para calcular o valor futuro nos exercícios e problemas do regime de capitalização simples. Lembrando que FV representa o valor futuro, PV representa o valor presente, I representa a taxa de juros e N representa o tempo. Importante lembrar que a taxa de juros I e o período de tempo N devem estar obrigatoriamente na mesma unidade temporal. Voltando ao problema original, nós podemos resolver agora ele diretamente utilizando a fórmula. Essa maneira de resolução consiste na resolução analítica, por intermédio da fórmula. Então, relembrando o problema, nós tínhamos um capital investido de R$ 1.000, que representa o nosso PV, investido durante um período de tempo de 4 meses, a uma taxa I de 8% ao mês.
Importante destacar aqui que tanto o tempo quanto a taxa estão na mesma unidade temporal, meses, o que é uma questão de obrigatoriedade para a gente resolver o nosso problema. Lembrando também que a nossa taxa, no momento que a gente for fazer a resolução analítica, ela deverá ser expressa no formato unitário. Então, nós vamos simplesmente dividir por 100. E o nosso I, no formato unitário, que nós iremos trabalhar, igual a 0,08. De posse de todos os valores, a gente vai fazer a substituição na fórmula. Valor futuro é igual ao valor presente de R$1.000, que multiplica 1 mais a taxa de juros no formato unitário, 0,08, vezes o período de tempo da operação, 4 meses. Valor futuro é igual a 1.000, que multiplica 1 mais, inicialmente a gente faz o produto entre 0,08 vezes 4, temos 0,32, você pode utilizar uma calculadora para fazer esses cálculos, e na sequência continuamos o desenvolvimento. 1.000 vezes 1,32. Consequentemente, encontramos que o valor futuro do nosso problema vai ser igual a 1.320. Exatamente o mesmo valor que a gente encontrou fazendo a dedução passo a passo nos slides anteriores. Podemos utilizar também a calculadora financeira HP12C para resolver problemas de juros simples. No entanto, alguns detalhes devem ser observados. Ao alimentar as informações numéricas nos respectivos comandos da linha financeira, devemos ter o cuidado de sempre inserir o tempo N em dias e a taxa de juros percentual I ao ano. Esta é uma particularidade da HP12C que devemos ficar atentos quando utilizamos para resolver problemas de juros simples. Chamamos a nossa calculadora, HP12C, e inicialmente realizamos a limpeza de sua memória, clicando na tecla FCLX. Posteriormente, definimos o número de casas decimais que queremos trabalhar. No nosso exemplo, como vamos determinar valores monetários, vamos trabalhar com 2 casas decimais, F2. Na sequência, basta alimentar os valores que nós temos, respeitando as observações, nos respectivos comandos. Inicialmente, 1.000 representa o PV. Como ele é uma saída do fluxo de caixa, clicamos no CHS para torná-lo negativo e armazenamos na tecla PV. O prazo de 4 meses deverá ser expresso em dias. Para transformar meses em dias, nós precisamos multiplicar por 30, uma vez que 30 representa o número de dias comerciais dentro de um mês. Então, um mês comercial tem equivalente a 30 dias. Então, 4 meses, Enter, 30, e a gente faz a multiplicação. Encontramos 120. 120 armazenamos no N. A taxa de juros de 8% ao mês deverá ser expressa de forma anual. Desta maneira, nós vamos multiplicar 8 por 12 para transformar uma taxa que se encontra no período de tempo mensal para uma unidade temporal anual. 8, Enter, 12 vezes. Ou seja, 8% ao mês é proporcional a 96% ao ano. Armazenamos na tecla I. Uma outra particularidade da calculadora HP12C no cálculo dos juros simples é que ela fornece somente o valor dos juros, clicando na tecla F, Int. Nesse caso, percebemos que o valor dos juros é igual a R$320, exatamente como encontramos anteriormente no nosso exemplo. Para retornar o valor futuro, a gente simplesmente clica em mais. Assim temos o valor futuro de R$1.320. Com maiores detalhes, vamos ver agora novamente o passo a passo. Então, começamos com a limpeza das teclas e a definição do número de casas decimais, FCLX, F2. 1.000 CHS PV, 4 Enter 30 vezes armazenamos no N, 8 Enter 12 vezes armazenamos no I,
e chamamos o valor dos juros clicando em Fint e posteriormente na tecla mais para retornar o valor de 1.320. Algumas observações importantes. Para determinar as demais variáveis, como o valor presente PV, a taxa de juros I ou mesmo o período de tempo de uma aplicação financeira N, simplesmente basta manipular a fórmula principal. No próximo vídeo, vamos realizar alguns exemplos de cálculo destas variáveis. Pela linha financeira da HP12C, não é possível determinar diretamente o valor destas outras variáveis, sendo possível apenas o cálculo do valor dos juros J e o valor futuro FV, observando os requisitos do tempo ser expresso em dias e a taxa de juros ser expressa ao ano. Bons estudos e até o próximo vídeo.